aqui no Band Esportes com mais um Tete a Tete e hoje na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes. O nosso personagem é médico, já foi diretor de futebol do Curitiba, do Santos, do Figueirense, do Avaí, mas foi no São Paulo que passou mais tempo e teve mais conquistas. Também foi vereador em 2 mandatos pela cidade de São Paulo, mas hoje ele cuida do futebol feminino na Confederação Brasileira. Estou falando do Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio, você renunciou ao seu 2º mandato de vereador e agora assumiu a seleção brasileira, o futebol feminino na Confederação Brasileira. Essa mudança foi porque o futebol falou mais forte ou pela decepção com a política? Um pouco de cada um, né? Eu fui muito feliz na política, eu não posso reclamar, eu fiz bons projetos, tive um mandato, o primeiro mandato muito bom, acho que nós fizemos coisas boas pela cidade, ao lado do meu amigo prefeito Kassab. Na reeleição continuamos fazendo as mesmas coisas, mas eu senti realmente um momento político muito ruim, não tinha muito argumento para poder fazer uma terceira, né? Um terceiro mandato, uma segunda reeleição. Eu acho que a população está um pouco decepcionada, ou muito decepcionada com a classe política. Agora, eu não a menosprezo, eu acho que há grandes nomes, grandes pessoas pensando corretamente na política, mas eu já tinha decidido não me candidatar mais como vereador. Eu fiz uma candidatura a deputado, fiquei como suplente, faltou um pouquinho para ser eleito, e nesse momento que eu não fui eleito, com todas as armas corretas, sem exceder, sem gastar, sem fazer aquela coisa toda que se faz em política, gastando uma fortuna para uma candidatura, colocando placa na rua. Minha foi de opinião. De opinião, eu tive 45 mil e tantos votos. Foi muito bom, acho que foi uma vitória. Porém, faltou. Faltando, eu entendi que talvez tivesse chegado o momento de não competir mais, porque eu não iria ficar fazendo igual a maioria que faz, jogando tudo na carreira política, até porque ela deve ser espontânea, não deve ser uma coisa de profissão. E eu gosto muito de futebol, minha vida são 30 e tantos anos dedicado ao futebol, e acho que eu posso fazer alguma coisa melhor pelo futebol feminino. Daqui a pouco tem muito mais Marco Aurélio Cunha aqui no Tete a Tete no Band Esportes. Estamos de volta com o Tete a Tete, hoje conversando com Marco Aurélio Cunha, que é o coordenador do futebol feminino da CBF. Você encara esse novo cargo, o trabalho que tem pela frente com o futebol feminino, como o seu maior desafio no futebol? É um desafio diferente. Eu acho que o futebol feminino ele é carente de uma grande mídia, é carente das pessoas se interessarem por ele, de mostrar para o público em geral, para as mães, pais, que é possível o menino jogar futebol, que quebrar um pouco o preconceito. Então eu acho que como desafio no sentido de emblemático, eu acho que é o maior. Então a gente vai tentar hoje, com a preocupação que a CBF tem com o futebol feminino, a FIFA também impõe que o futebol feminino seja difundido de uma forma maior no Brasil. Eu acho que vai ser um grande momento, acho que a gente tem que juntar todas as forças. Há muita divergência no futebol feminino, há muitos... A divergência aonde? É uma coisa, é um tema delicado para falar e demorado para explicar. Existem muitas pessoas que trabalharam e trabalham no futebol feminino em núcleos isolados. Seria como, por exemplo, tem o Kinderman lá em Santa Catarina, em Caçador, que eu conheço de muito tempo, lá quando eu trabalhei no Figueirense e Avaí. Você tem lá no Ceará, tem gente trabalhando de forma bacana. Tem gente em Recife trabalhando de forma interessante, perto de Recife, Vitória de Santo Antão, tem Foz do Iguaçu. Quer dizer, então são cidades que não têm a tradição no futebol masculino, que pegaram esse núcleo, estão trabalhando de forma eficiente, mas não se juntam os pontos. Os pontos estão muito isolados, eles não têm representatividade, não têm camisa forte para movimentar a grande mídia. E fica aquela luta local, tentando fazer um campeonato organizado, e fazem, mas sem grande conotação clubística, o que eu acho que não é fundamental, mas se tiver junto é muito melhor. E fica ali uma briga de
poucas pessoas que são muito dedicadas, mas talvez sem um agrupamento profissional, sem uma visão estratégica profissional, dependendo muito de campeonatos que alguém organize. Então, juntar um pouco esse pessoal, essa é a grande dificuldade, fazer com que todos convirjam para um raciocínio, que é levar o futebol feminino de uma forma plena, ampla, global, e não ficar nos pequenos focos de ruído, bem sucedidos, mas no todo ainda muito atrás. E como é que você vê a seleção brasileira permanente? Só para o amigo do Band Esportes entender, hoje são 27 jogadoras na seleção brasileira. Essas jogadoras recebem um salário mensal. Quando se juntam para treinar, ainda tem como se fosse um bicho, né? Ainda recebem a diária, como elas falam, e ficam à disposição da Confederação Brasileira. Também podendo atuar por alguns clubes que elas já tinham ligações, claro, ou vão ter ligações, tirando as que atuam lá fora na Europa. Como é que você vê esse trabalho que já dura mais de 6 meses da seleção permanente? Eu acho que ela foi uma alternativa extremamente inteligente e que foi a melhor possível conforme as circunstâncias. Nós tínhamos a Copa do Mundo para trabalhar, tínhamos que ir bem na Copa do Mundo. Eu acho que, independente da desclassificação, acho que foram 4 jogos. Você considera um bom resultado na Copa do Mundo? O bom resultado... Eu divirjo de você, mas é porque era o bom resultado é que o Brasil só quer o time campeão. Ele não vê o trabalho, ele vê o resultado. Você gosta de ver o resultado, eu gosto de ver o trabalho. Então, às vezes você perde, mas você está bem encaminhado, as coisas evoluíram. Por que eu falo que o trabalho foi bom? Porque as meninas fisicamente evoluíram muito, taticamente elas cumprem funções muito melhores do que antes, segundo as análises. E se você perguntar para elas mesmas, elas vão dizer, nunca estive tão bem preparado. É opinião individual. Foram 7 meses de trabalho, né? Não chegou a tanto, mas... Elas estão desde novembro, quer dizer... Mas tem Natal, Vamos considerar de janeiro para cá. De janeiro para cá que foi realmente efetivo, meio de janeiro para cá. Então eu acho que elas tiveram um trabalho que nunca tiveram, especialmente no condicionamento físico. Porque as meninas vinham com baixa resistência aeróbica, com baixa potência anaeróbica, com a força muscular diminuída, e isso com aumento de peso e taxa de gordura. Hoje elas têm índices físicos que nunca tiveram. Então esse trabalho foi bom. O resultado que todo mundo quer, a vitória e o campeonato que você quer, o torcedor quer, é lógico que eu também desejo. Mas nós jogamos 4 partidas, tomamos 1 gol aos 34 minutos do segundo tempo. Os campos são mais difíceis de jogar, os sintéticos são mais difíceis. A quem quisesse que fosse treinar neles. E por que não se treinou em sintético aqui? Primeiro, porque não chegaria um time lá. O sintético, durante muito tempo, trabalhando duro, você vai ter lesões musculares e articulares. Quando você fala em sintético, tem vários níveis de sintético, várias maneiras de fazer esse sintético. O de lá é um dos melhores, ainda muito novo. O campo sintético fica bom quando ele é mais jogado. Ele começa a ficar bom quando ele está meio gasto. E o campo novo, ele dificulta para todo mundo. Não foi o Brasil que teve dificuldade. Inclusive, houve um movimento para se não disputar o Mundial em campo sintético, puxado pela seleção norte-americana. Então, se eles estão falando e tem essa tradição, não sou eu que vou dizer o contrário. Então, dificultou para todo mundo. Agora, não foi campeão, não classificou para as quartas de final. Eu entendo a frustração, eu também fiquei frustrado. Mas fiquei frustrado pelo resultado que nos machuca, mas não fiquei frustrado pelo trabalho que eu vi lá. Se a gente não tivesse a seleção permanente, 5 ou 6 teriam ido embora para o exterior. Você perde referência. Então a seleção permanente veio para fazer esse trabalho contínuo, onde todos os índices dessas meninas melhoraram. Ela é permanente e impermeável? Não. Isso é importante falar. O que você quer dizer com impermeável? Quem está fica, quem não está não entra. Perfeito. Claro que não. É mutante. Se a gente entender que aparece um atleta melhor, está jogando bem... São 27 que podem ser trocadas. Claro que podem. Ela é permanente no... Agora, se uma jogadora machuca e vai ficar 3 meses parada, uma das 27? Está lá. Ela continua na permanente? Continua na permanente. Isso nós temos já 3 delas com lesões de ligamento cruzado anterior. Teve agora com uma convocada que acabou saindo. A Érica. E a Debinha, que fez a lesão do ligamento cruzado anterior. Então... Nós temos a André, que também fez a lesão de joelho. Então, esta semana, elas estavam no hotel em São Paulo, fazendo reabilitação. Enquanto nós lá estávamos, elas estavam aqui em São Paulo,
com hotel pago, com fisioterapia paga, fazendo a sua reabilitação. Nós chegamos aqui no sábado, as duas foram para o local de treinamento, que é em Itu. Estão lá integradas com as meninas. Até foi uma questão que me perguntaram, mas não é melhor elas ficarem aqui? Não, elas vão se reagrupar, nem que seja só uma semana. A gente vai voltar para falar sobre o futebol feminino, mas pegando o gancho do gramado sintético, o Atlético Paranaense já divulgou que no próximo ano, na Arena da Baixada, o gramado vai ser sintético. Eu particularmente acho isso um absurdo. Eu acho que no Brasil a gente não tem nenhuma necessidade de ter gramado sintético. Lógico que para o time é mais barato. Como é que você vê essa história, de repente no futebol brasileiro, um time do tamanho do Atlético Paranaense, ter um gramado sintético aqui no Brasil? Vamos entender a legalidade. Se a FIFA permite, está no direito dele colocar. Agora, eu conheço lá a Arena da Baixada, problema do sol, e Curitiba você conhece melhor que eu. Lá, eu brincava dizendo, quando fazia sol, eu tirava fotografia, né? É uma cidade extraordinária, mas um clima difícil, frio. Então, a grama, além da cobertura do estádio, ela tem dificuldade de se manter. Eu acho ruim, eu não faria. Na Inglaterra, os gramados são perfeitos. Eles têm lá sistemas caríssimos e tal que conseguem manter o gramado. São sistemas mais caros, Isso. mas que tem no Brasil, como a gente tinha primeiro no Engenhão, agora a gente está tendo problema aqui no Allianz Parque, Isso. mas tem o equipamento. Nós não Lá temos um problema a de expertise, dinheiro. nós não temos a expertise do campo fechado. Sempre os nossos estádios foram cheios de sol e abertos, e os quero-quero andando. Hoje não, hoje os estádios Arena, eles têm muito pouco sol. Mas tem a Tem máquina muita sombra. Sim, aí tem que... faz a fotossíntese. Vem a tecnologia para fazer exatamente isso. Agora, o clube não quer gastar. Na verdade, é muito mais isso do que eu espero, acredito. Não, eu também acredito que Seja isso, né? Então, não quer gastar, que é um sintético lá. Eu acho que eles vão perceber que ficou ruim para eles. Porque eu posso jogar uma vez só no sintético. Eu, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, jogo uma vez. Eles vão jogar 38 dividido por 2. Vão jogar 19 vezes. 19, no Campeonato Brasileiro. 19 vezes no sintético. Será que a produção vai ser boa? Ainda mais, eles jogam 19 no sintético e 19 na grama. Eles vão estar adaptados a qual? Então, eu não sei, eu acho que uma decisão perigosa. Jogos Pan-Americanos, voltando para o futebol feminino. O Brasil pode ir melhor do que foi na Copa do Mundo? A medalha de ouro é o objetivo, Claro. Ou é uma preparação para as Olimpíadas? É uma preparação para as Olimpíadas, a medalha de ouro é um objetivo, a de prata não será mal-vinda, a de bronze não será mal-vinda. Por quê? Porque nós temos competições e times bons jogando também. Vai a equipe principal. Menos Marta, menos algumas atletas que... Qual o problema do Pan-Americano? Não é data FIFA. Então as atletas que É um jogam... absurdo isso, né? Pois é, mas aqui nós estamos falando de América, né? E a Europa predomina sobre esses conceitos, né? Então, se fossem os jogos europeus lá, será que nós gostaríamos de ceder os jogadores? Então, é difícil. Os clubes europeus não cedem, então a Marta vai ter que voltar, algumas outras que estão jogando nos Estados Unidos também têm compromissos e não podem. Segura aí, é jogo rápido. Já já tem mais tete a tete, hoje conversando com o Marco Aurélio Cunha. Já já a gente vai falar sobre o São Paulo. Estamos de volta aqui no Band Esportes com o Tete a Tete, hoje conversando com o Marco Aurélio Cunha, falando muito sobre futebol feminino, já que ele é o coordenador do futebol feminino na CBF, mas claro que a gente tem que falar de São Paulo também. Marco Aurélio, você teve na época do auge do São Paulo, time que venceu 3 campeonatos brasileiros seguidos, Libertadores, Não ganhou o quarto porque não Mundial. deixaram. E aí eu pergunto para você, por que não acontece mais isso no futebol brasileiro? A gente viu agora o Cruzeiro vencendo 2 campeonatos brasileiros, uma exceção, depois do São Paulo, se eu não me engano, foi o primeiro. Mas por que não acontece mais um time aqui no futebol brasileiro ter uma sequência tão boa como teve o São Paulo na época que você era diretor de futebol? Pela Lei Pelé. A Lei Pelé, para os profissionais adultos, ela é absolutamente correta. Para a formação, ela foi um desastre para o Brasil. Um desastre. Quem defendeu a Lei Pelé com veemência, até hoje deve estar com vergonha de ter defendido. E coitado do Pelé, tem pouca culpa nisso.
Então, a formação, que é o grande mangue, né, da vida marinha, da vida... o mangue do futebol é a formação, é a base, são os times pequenos. Ela destruiu os times pequenos. Por quê? Eu não vou montar time sabendo que se um jogador meu for bom, alguém vem e leva embora por nada, porque eu não tenho sustentabilidade, sustentação financeira para fazer um contrato grande que imponha uma multa grande. As multas baixinhas, eu vou lá, espero um dar certo, pego o cara, levo embora e eu que formei ele desde os 15 anos, perdi o jogador. E quando você monta um time que dá certo, ele está fatiado por inúmeras ações coletivas. É metade desse tem 15. Mas você não acha que esse fatiamento É horrível. também é incompetência dos times pelo lado financeiro? Eu acho que passou a ser, porque eles ficaram sem opções, gastaram errado, tem todo tipo de gestão ruim. E não souberam, acharam mais fácil. Olha, a hora que os contratos se encerravam e eu não tinha mais o ativo do jogador, alguém ia lá e pagava para o jogador. Veja bem, eu tenho 20 atletas, 3 bons e o resto mais ou menos. O empresário não tem obrigação de sustentar 17, ele vai nos 3 melhores, paga o dobro, porque eu não posso pagar o dobro para 20. Então ele pega os meus 3 melhores. Aí eu tenho que falar o que para ele? Deixa aqui comigo, fica meio a meio. Ele precisa do clube, ganhou metade, sem esforço, com dinheiro só. E eu fico à mercê daquela relação comercial. Aí vem eu estou numa situação difícil, eu vendo mais 25%. Acabou. Então esse foi o retrato do futebol brasileiro nos últimos anos. E quando você forma uma grande equipe, o jogador brasileiro também já colocou na cabeça que é legal jogar na Europa. E é. Então ele fica jogando aqui, vislumbrando lá, numa janela de oportunidade. Quando ele dá certo, ele nunca mais volta. Quando ele não dá certo, ele volta. E um amigo meu também, europeu, falou o seguinte: eu compro todos os atacantes brasileiros que surgirem. Porque se eles não derem certo comigo, o Brasil vem e compra mais caro do que eu comprei, para ele retornar. Tal é a carência. Então vamos lá, pega o Pato, vendeu tal. Foi o Corinthians, já pagou 40 milhões pelo Pato. E como é que você vê o São Paulo, que sempre foi tido como o time mais organizado, a melhor gestão no futebol brasileiro, ter fechado o mês de junho com 3 meses de direito de imagem atrasado? Eu acho que é uma sucessão de erros financeiros e administrativos que vem ocorrendo já de alguns anos, 2 anos, 3 anos. E nesse ano do presidente Carlos Miguel ainda não teve nenhuma mudança, nós estamos um ano sem patrocínio. Você, na época que estava no São Paulo, era oposição ao Carlos Miguel? Não, veja só. Ao Juvenal, né? Agora o Carlos Miguel? Eu sempre fui... Que, aliás, o Carlos Miguel está isolado, né? Eu sempre fui defensor do presidente Juvenal. Quando ele começou a mudar um pouco os rumos do São Paulo, eu saí. Expliquei para ele, isso não vai dar certo. Quando houve um desastre administrativo ao final da gestão, falei, não dá para comportar. Quando foram pessoas importantes, especialmente quando saiu o Luiz Rosando do São Paulo, seu terapeuta, o próprio Carlinhos Neves, desmontaram uma comissão vencedora. Eu falei, não dá mais para concordar com esse tipo de gestão. Aí fizemos uma chapa respeitosa, sem atacar, sem nada, para disputar as eleições. O presidente Juvenal lançou o Carlos Miguel, nós éramos adversários. Terminou a eleição, para mim acabou. Perdemos a eleição, o presidente Carlos Miguel foi eleito, nada mais a combatê-lo. Agora é apoiar a gestão. Sempre fui de apoiar, aprendi isso com o presidente da Lora lá atrás. A gente apoia quem está no São Paulo, a gente não combate. Me retirei, o presidente Carlos Miguel me chamou 1 ou 2 vezes para conversar, nunca mais me chamou, eu respeito, tenho uma relação respeitosa com ele, acho que ele está tentando fazer o que pode, mas eu acho que algumas coisas estão muito aquém do que deveria ser o melhor, especialmente as relações comerciais. Marco Aurélio, você quando era diretor no São Paulo, você sempre bateu muito forte em cima de coisas da Federação Paulista, da própria CBF, e agora você é o coordenador de futebol feminino da CBF. Como é que é isso? Pois é, eu acho que eu até conversei com o presidente Marco Polo, quando ele me convidou para assumir o cargo, falei, presidente, nós temos umas pendências aí, né, que quando você foi presidente da federação, a gente discutiu arduamente, especialmente aquele jogo do Goiás e tal. Ele me respondeu, mas você foi muito correto, muito leal e defendeu a sua parte e eu fiz aquilo que eu entendi que era melhor, que era correto. Eu acho que até por isso que eu estou te convidando. Você foi firme, foi decisivo nas suas
posições e muito correto. Então, isso para mim foi mérito, está arquivado como uma coisa boa e não ruim. Então, me honrou muito o convite porque não teve nenhum apadrinhamento. Na verdade, o Gilmar também, que é meu amigo há muito tempo, foi meu atleta, que hoje coordena o futebol masculino, lembrou o meu nome ao Marco Polo, porque ele entendia que era um momento todo especial do futebol feminino e tinha que ter alguém com experiência, enfim, um pouco talvez do que eu possa ter, para gerir aquela dificuldade. E qual é seu plano para o futebol feminino? Porque a gente só falou de seleção brasileira até agora. Qual é seu plano para o futebol feminino? Você tem toda a razão. A gente tem que lutar muito por resultados, até que você cobra, e com razão. Como brasileiro, você tem toda a razão de cobrar, como esportista e tal. Mas os resultados têm que acontecer, eles não vêm na primeira safra, né? Se você que sabe bem o que é isso do Centro-Oeste, né? Sim. A primeira safra ela é fraca, né? Depois que começa... Terreno melhor. Então é isso que eu estou te pedindo, né? A gente vai, a partir da seleção, criar grandes elementos para poder difundir o futebol. A seleção difunde o futebol. O clube forma o jogador. Então nós temos que viabilizar também bons campeonatos, o máximo de relações, intercâmbios com... Você é a favor dessa história na medida provisória sobre a obrigação dos clubes de futebol de terem um futebol feminino? Veja que eu estou indo contra uma corrente do próprio futebol, eu sou contra. Se você olhar quem é que tem futebol feminino, vamos lá, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, a Austrália Japão, já tem mais meninas jogando do que meninos. Isso, Japão, França. Os países socio e culturalmente desenvolvidos e economicamente desenvolvidos fizeram grandes produtos e estão disseminando o futebol feminino sem preconceito, numa prática educativa nas escolas, indo muito bem. É uma onda que não tem volta. Quem não pegar, morreu. Então, eu alerto os clubes brasileiros, comecem, porque o custo do futebol feminino é um salário de um reserva, lamentavelmente. Se Deus quiser, vai ser mais. Mas hoje, você pega aí R$100 mil, você monta um time de futebol feminino. A CBF vai investir no futebol feminino? Está investindo. Porque aí que a gente precisa entender. O que a CBF é? Um órgão regulador. É quem faz as seleções. Isso ela está fazendo. Agora, ela não pode pagar custeio de clube. Ela pode fazer um grande campeonato, buscar parceiros, arrumar patrocinadores, pedir, através da sua força política, convencer clubes a fazer o futebol feminino. Isso que a CBF pode fazer. Agora, não pode pegar, eu vou falar um termo pesado, mas assim, pagar a festa dos outros. Pô, eu quero fazer, mas pô, não vou pagar teu aniversário. Eu quero que você comemore, mas vou pagar a tua festa. No mínimo, você tem que pagar a tua festa. Agora, eu posso arrumar uns caras que vendem a cerveja mais barato, que tem um buffet que é meu amigo, faz metade para você. Isso eu posso fazer. Agora, pagar a tua festa eu não posso. Para a gente fechar, Marco Aurélio, Jogos Olímpicos o ano que vem no Rio de Janeiro. Pauleira. Esse trabalho que está sendo feito, começou no ano passado, é para medalha de ouro? Cara, não cobra isso. É um peso que não merece ser cobrado. Todo mundo anseia uma medalha de ouro. Põe o peso num atleta de uma medalha de ouro para ver se ele não tem dificuldade no seu próprio país. Vamos virar de novo a seleção brasileira aqui no Mineirão. A gente não pode jogar esse peso. Será que a gente já não aprendeu bastante? Apesar que as meninas não. Nunca aprende. Você aprende que está velho. Eu também, porque estou velho. Velho quase. Mas é verdade. Mas quem tem 18 anos, 20, 22, não merece ter essa cobrança. Ele não tem suporte emocional para a gente cobrar isso de alguém. Mas já não precisa ter esse suporte? Não dá. A gente cobra de um atleta de 22 anos de idade, 23, o que não cobra do filho. Eu vejo muito empresário aí e tal, rico, pá, e falando de futebol, porque esses caras, o filho dele nem trabalha. Mas o esporte tem um vencedor e o derrotado, né, Marco Aurélio? Mas só de chegar, eles já são vencedores. Derrotado é quem ficou pelo caminho. Por que o norte-americano não tem essa psicologia? O norte-americano é vencer, vencer ou vencer? Mas porque ele tem uma estrutura básica econômica que suporta todas as dificuldades. Agora, eu estou abdicando disso? Não, claro que não. Eu quero ser assim. Eu vou lutar para ser assim. Agora, as comparações extremadas são injustas. Quer dizer, eu não quero ser os Estados Unidos, eu quero... A Finlândia faz um trabalho social que ninguém tem. A Austrália já está fazendo. Eu quero ser um país novo que possa copiar o que há de melhor em algum país novo similar ao meu, com uma economia igual à minha. A Coreia fez isso brilhantemente. Agora, não é fácil.
Marco Aurélio, obrigado. Obrigado. E cuide bem das meninas. Estou apaixonado por elas. Eu sempre aprendi, e na política aprendi isso. Entregue melhor do que pegou. É o que eu quero fazer. Gente, valeu demais. Mais uma edição do Tete a Tete, que estará de volta na próxima semana aqui no Band Esportes. Um forte abraço e cuide-se bem.